Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 10º episódio da série Mães Reais. E a personagem de hoje é Rainha Alexandra, também conhecida apenas como Alex. Alex nasceu em 1844 em Copenhague, na Dinamarca, e ela era filha de um príncipe que viraria o rei da Dinamarca. E apesar dela ter vindo de uma família real, a família dela era conhecida por não ter criado os filhos com muita extravagância. Aos 19 anos, em 1863, ela se casa com o príncipe Albert Edward, que no futuro viraria Edward VII. Ele era o filho mais velho da Rainha Vitória, então ela se tornou a princesa de Gales e também nora da Rainha Vitória. O Edward foi bastante infiel. Ele era conhecido por ser um bom vivant, que gostava de farrear, e ela, apesar de saber das traições dele, meio que aceitava essa dinâmica, e foi assim que o casamento deles aconteceu. Era um casamento bem sucedido, se é que a gente pode dizer isso, porque ela ficava em casa cuidando dos filhos, do casamento, enquanto ele estava ali livre para agir como solteiro quando ele quisesse. Mas, apesar de tudo, dizem que foi um casamento baseado em amor, que ele chegou a escrever para a mãe dele, dizendo que jamais imaginou que podia amar alguém tanto como ele amava a esposa dele. E ela também escreveu cartas para a irmã dele, no caso, cunhada dela, dizendo que amava ele não pelo status, não pela posição que ele estava, mas sim pela pessoa dele, que ela ia amá-lo até se ele fosse um cowboy. Em 1864, um ano após o casamento, ela deu à luz ao primeiro filho do casal, que eles deram o nome de Albert Victor, em homenagem aos sogros dela, Albert e Victoria. Nos primeiros 7 anos do casamento deles, eles tiveram 6 filhos, o primogênio Albert, o segundo filho que era o George, princesa Luísa, princesa Victoria, princesa Maud e o príncipe Alexandre, que infelizmente viveu só por um dia, mas todos os outros 5 filhos deles viveram até viraram adultos, chegaram na fase adulta. Aparentemente, todos os partos dela foram prematuros, apesar de que um dos biógrafos dela, na verdade, alega que ela mentia a possível data de parto dela porque ela não queria que a Rainha Vitória estivesse presente na hora do parto. Mas o que a gente sabe também é que no terceiro parto dela, ela teve um ataque de febre reumática, ela sofria de febre reumática, e isso causou com que ela passasse a mancar, e ela mancou o resto da vida. Mas ela era uma mulher tão adorada, tão popular, ela era uma espécie de ícone fashion, que isso acabou virando moda. As mulheres começaram a copiar o jeito de andar da Alexandra. Alex também é conhecida por ter sido uma mãe extremamente dedicada. A enfermeira que trabalhava com eles chegou a declarar que era quando ela estava mais feliz, era quando ela estava no quarto com as crianças, quando ela estava com um aventalzinho de flanela ali, dando banho dos filhos dela e colocando os filhos para dormir. E apesar de serem quem eram, da família real, eles moravam na Marlborough House, e quem conhece Londres, quem já viu a troca da guarda ali no St. James's Palace, sabe que tem um monumento super bonito lá, em homenagem a Alexandra. Então, na casa deles, na Marlborough House, o quarto das crianças não tinha nada de luxuoso, era tudo pensado mais no o que podia trazer conforto e divertir as crianças. Tudo que fosse relacionado às crianças passava por ela. Era ela que dava as ordens, era ela que decidia como as coisas eram feitas. E ela também tem é conhecida por ter uma maternidade um pouco permissiva, ela era bem relaxada, não gostava muito dessa história de botar os filhos de castigo, e eu acho que se ela fosse viva nos dias de hoje, se ela fosse uma mãe nos dias de hoje, certamente ela se encaixaria naquele modelo de disciplina positiva ou de comunicação não violenta. Por conta desse estilo de maternar, ela era bastante criticada pela sogra, a Rainha Vitória. A Rainha Vitória achava que os meninos eram mal criados, eram muito soltos, e o marido da Alexandra, na verdade, ficou do lado da mulher, dizendo que gostava mais desse estilo de maternagem, porque ele achava que quando as crianças eram criadas num ambiente muito restrito, muito rígido, eles acabavam ficando acanhados e desenvolvendo medo das pessoas que eles supostamente deveriam amar. Então tá aí o marido dela, soltando aquele shade para a própria mãe. E quem não viu ainda, eu já fiz o episódio sobre a Rainha Vitória, sobre a maternidade da Rainha Vitória, então fica a dica aí para vocês conhecerem também como era o estilo maternar da Vitória, bem diferente do da Alexandra. Não eram só críticas que vinham da sogra, gente. A sogra elogiava o modo como os meninos eram criados, sem frescura, sem arrogância, eram pessoas simples, eram meninos simples, apesar da condição social, da posição social que eles ocupavam. A Alexandra também perdeu um pouco da audição dela, e isso fez com que ela se isolasse ainda
ainda mais dos eventos sociais, dos compromissos sociais e se entregando totalmente à família, se dedicou completamente à família e às organizações de caridade que ela apoiava. Outra coisa que ela era bastante, que ela amava muito, além dos filhos, eram cachorros e cavalos. E a gente pode ver que isso aí passou no sangue da família, que até hoje a bisneta dela, a nossa atual Elizabeth II, tem as mesmas paixões. É curioso porque ela passou muitos anos sendo a princesa de Gales, e ela só se tornou rainha quando já tinha mais de 50 anos. E o reinado do marido dela não durou muito tempo, durou mais ou menos uns 9 anos, porque ele acabou falecendo. Então ela, enquanto mãe, pôde ver o seu filho, George, virar George V, virando rei da Inglaterra, e pôde também presenciar netos nascerem, bisnetos nascerem. E curioso é que o George V, apesar de ter tido uma mãe super relaxada e tranquila, acabou optando por um estilo totalmente diferente na criação dos filhos dele. Ele optou pelo caminho das regras e da disciplina. A Alex teve uma vida super longa, morreu em 1925, aos 80 anos. Então ela pôde ver não só os filhos crescerem, como viu os netos crescerem. E um dos netos dela, que é o Edward VIII, tio da atual rainha Elizabeth, que é aquele que abdicou do trono para ficar com a mulher que ele amava, falou que uma das lembranças que ele tem dela era da extrema generosidade dela, que as pessoas escreviam cartas para ela pedindo ajuda e ela simplesmente respondia com um cheque com o valor que a pessoa pedia, sem nem checar se aquele pedido era genuíno, se a pessoa ali era correta, e que isso causava um certo constrangimento para as pessoas que lidavam com a parte financeira dela, e que quando ela era questionada por que ela gastava tanto, disse que ela só balançava a mãozinha e dizia assim que não estava ouvindo. Então ela se aproveitava da condição de quase surda para escapar dos questionamentos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouco sobre mais uma mulher, mais uma mãe real, a Rainha Alexandra. E eu queria até agradecer aqui, porque essa mãe foi um pedido de um dos meus seguidores aqui, o Genaldo, que inclusive fez meu tour na National Portrait Gallery. E eu confesso que eu conhecia muito pouco sobre ela e gostei muito de conhecer ela. Eu só conhecia a mulher a mulher do rei Eduardo VII, mas nunca tinha pesquisado sobre a vida pessoal dela, sobre a maternidade dela. Então fiquei bastante surpresa e bastante comovida em conhecer a história dela. Espero que vocês tenham gostado também.